Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre prejuízo em fundo imobiliário. Mas daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e nós vamos falar sobre fundo imobiliário. Primeiro, antes de adentrar efetivamente ao tema do vídeo de hoje, em que nós vamos mostrar, se você ficar comigo até o final do vídeo, eu prometo que eu vou mostrar na prática como lançar os prejuízos de fundo imobiliário. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre fundo imobiliário. Fundo imobiliário é muito comum os investidores trabalhar com ele. Ele tem algumas características próprias. Primeiro, independentemente se você fizer day trade ou swing trade, você sempre vai pagar 20% de imposto de renda na comercialização das cotas. Este é um outro ponto muito importante que você precisa entender. O lucro para fins de imposto de renda, na apuração mensal em que você deve fazer, é quando você comercializa a cota. Ou seja, eu comprei 100 cotas, vendi 100 cotas, nesse momento eu tenho uma comercialização de cotas, pode ser que eu venha pagar imposto de renda se eu estiver no lucro. Mas pode ser também que eu fique no prejuízo. Se eu comprar 100 cotas num valor, depois vender 100 cotas num valor menor, eu fiquei no prejuízo. E é sobre esse prejuízo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas também tem uma outra situação que é importante ressalvar, que é os rendimentos mensais do fundo no fundo imobiliário. Os rendimentos mensais, esses são isentos de imposto. Na verdade, não são isentos, tá? São uma tributação exclusiva. Ou seja, o próprio administrador, o responsável pelo fundo, já vai gerar guia, vai recolher o teu imposto e ele vai deduzir das suas costas, também chamado como come cota. Beleza? Muito bem. Vamos voltar e vamos falar sobre a comercialização de cota, que é efetivamente o conceito de você apurar mensalmente e entregar a declaração. Na verdade, ele se enquadra no conceito das duas obrigações, né? Conceito nas obrigações de pagamento mensal e declaração anual. Mas beleza, vamos voltar. Senhoras e senhores, quando eu comercializo cota, eu posso ter um saldo positivo ou um saldo negativo. Quando eu tenho um saldo negativo, vamos responder duas perguntas. Eu posso carregar o prejuízo de anos anteriores para fundo imobiliário como em ação? Se você não viu, nós temos um vídeo aqui falando sobre compensação de prejuízo de anos anteriores para day trade e mercado à vista. E no fundo imobiliário, eu também consigo fazer, também consigo carregar? É permitido? Segunda pergunta, e se eu tiver prejuízo no decorrer do ano? Como é que eu vou lançar ele na declaração? Senhoras e senhores, a Receita Federal, assim como no day trade, no swing trade, no mercado futuro, mercado à vista, não dá vencimento para prejuízo ser compensado. No fundo imobiliário, da mesma forma, eu posso compensar os prejuízos de fundo sem data de vencimento, ou seja, eu posso carregar ele por quanto tempo for necessário, desde que eu informe em todas as minhas declarações o acúmulo de prejuízo que eu tenho, para que eu possa gozar da compensação de prejuízo de fundos nos meses subsequentes. Ok? Muito bem, senhoras e senhores. Então, nós respondemos que sim, você pode compensar os prejuízos de anos anteriores, desde que você tenha lançado ele. E também, você também tem que apurar mensalmente a comercialização de cotas, porque se você tiver prejuízo ali, você também vai precisar declarar esses prejuízos. Fernando, mas como é que eu faço isso? Lá no programa da declaração, como é que eu faço? Antes de responder essa pergunta, e eu prometi e vou mostrar até na prática para vocês, tem duas situações importantes que eu preciso falar. Lembre-se que eu preciso fazer a apuração mensal, tá? Por que eu falo muito isso, galera? Se você vive repetindo isso, que chato. Não, é que se você não fizer o trabalho mensal, você não vai ter o que levar na declaração. Você vai perceber que lá nós levamos mensalmente os resultados. E outra, você também precisa encontrar o real prejuízo, não é só o que está na tua plataforma no home broker. Tem que considerar taxas, tem que considerar as despesas. Então no prejuízo você soma as taxas, no lucro você diminui as taxas. Então tem várias etapas ali que você precisa seguir, ok? Bom, se você tem dúvida, tem vídeo falando sobre como apurar no day trade, como apurar no swing trade, que eu falo as etapas certinhas do que você precisa controlar no mês a mês. Fiz esse trabalho durante o ano inteiro. Vamos para a declaração. Mas antes, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Comente mesmo se você não gostar,
porque isso vai nos ajudar a sempre buscar uma melhoria. Se for um comentário respeitoso, eu vou acolher, ok? Vamos então agora mostrar para vocês, na prática, como lançar os prejuízos de fundo imobiliário. Nesse momento, quero convidar a minha produção a nos apresentar o programa da Receita Federal. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao programa da Receita Federal. Obviamente que o programa da Receita leva um monte de situações, um monte de fatores. Eu tenho ali toda a minha movimentação patrimonial e de rendimentos são lançados na declaração. Mas, como esse vídeo é voltado para fundo imobiliário, nós vamos direto para a renda variável. Lá em renda variável vai apresentar para nós uma ficha de day trade e swing trade e uma ficha de fundo imobiliário. É nessa ficha que nós vamos adentrar. Primeira coisa que nós vamos fazer é lançar os prejuízos acumulados dos anos anteriores. Senhoras e senhores, se você olhar, tem uma coluna que fala sobre prejuízos acumulados em meses anteriores. Mas você vai perceber que somente em janeiro é que está aberto para que você possa digitar. Por que só janeiro? Porque é o saldo acumulado. De janeiro em diante, o sistema vai acumular automaticamente mediante as informações que você fez mensalmente, por isso a importância de você executar o trabalho mensal. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um prejuízo acumulado até 31/12/2019 de R$1.000 de fundo imobiliário. Então eu tenho um prejuízo de R$1.000. Em janeiro, eu também tive um prejuízo de R$1.000 e nós vamos ter que lançar ele na declaração. Só que para lançar na declaração, eu vou colocar o saldo de negativo para informar para o programa e para a Receita Federal que é perda e não ganho. Ok, então eu tenho um acumulado de R$1.000 até 31, em janeiro eu perco mais R$1.000, nesse momento eu tenho R$2.000 de prejuízo acumulado. Até 31/1 de 2020 eu tenho R$2.000 de prejuízo a ser compensado nos ganhos futuros. Em fevereiro, eu vou fazer um exemplo bem prático agora. Em fevereiro, vamos colocar que eu ganhei R$500. Então me ajuda aí. R$500 é o valor que eu ganhei em fevereiro. Então eu tenho R$1.000 de prejuízo de anos anteriores, que eu lanço em janeiro na ficha de fundo imobiliário. Eu tenho prejuízo de R$1.000 também em janeiro. Então em janeiro eu sempre farei 2 lançamentos, se eu tiver saldo para isso. De prejuízo dos anos anteriores e o prejuízo do mês, ok? E ele automaticamente já vai levar um acúmulo de R$2.000 de prejuízo. Quando eu apresento um lucro de R$500 em fevereiro, eu não vou pagar 20% de imposto de renda, porque eu vou utilizar da compensação de prejuízo. E mesmo assim, eu ainda vou ficar com saldo para o mês de março em diante de R$1.500. Ok, senhoras e senhores? Então, nesse momento, eu apresento para vocês onde lançar os prejuízos acumulados nos anteriores. Responda a pergunta que sim, você pode utilizar eles. E terceiro, aonde nós vamos lançar o prejuízo dos meses e os ganhos dos meses. Ok? Muito bem, volte para mim. Entenderam a importância de você fazer a apuração mensal? Viu que nós vamos ter que lançar mensalmente, só que tem uma ressalva. As informações de 2020 eu vou entregar em 2021. Ou seja, eu preciso apurar 2020 inteiro, mês a mês, para que eu possa ter as informações para entregar na declaração de 2021. Então, se você não fez a apuração, faça. Primeiro, para que você possa ter informação para poder entregar. E segundo, se você tiver ganho, vai pagar multa e juros, além do imposto que já é devido. Espero ter ajudado, espero ter gostado. Compartilhe, comente, se inscreva no canal. Senhoras e senhores, até a próxima!